Olá, mais uma vez, graça e paz do único que é Senhor, que é o Trino Deus, estejam sempre eternamente presentes em todos os sentidos na vida de cada um de vocês. Os textos bíblicos básicos para a nossa meditação e estudo de hoje se encontram em Isaías capítulo 7, versículo 14, que nos diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Com confirmação no Evangelho, conforme a narrativa de Mateus, capítulo 1 e versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Natal. Hoje não é o aniversário de Jesus, como não foi ontem e nem será amanhã. E aprove a Deus não deixar registrado com exatidão na Bíblia em termos de calendário. Mas é fato incontestável que houve um dia em que o Deus Filho se encarnou e assim se fez presente no meio das criaturas humanas caídas pelos múltiplos efeitos do primeiro pecado de Adão. Na mensagem anterior aqui no canal, eu falei sobre os luzeiros, que são os peregrinos discípulos de Cristo que refletem a luz que é o próprio Cristo. E hoje, além de utilizar os textos que fundamentam essa mensagem, faço proveito também do mesmo texto da mensagem anterior e também agregando a reafirmação a partir do evangelista Mateus. Primeiro, Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E a seguir, Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Se vocês retrocederem na leitura desse mesmo capítulo de Mateus para o versículo 14, poderão perceber que Mateus simplesmente está confirmando a presença de Jesus, o Emanuel, dentre os humanos, como cumprimento do que havia sido profetizado pelo messiânico profeta Isaías. Em síntese, Natal é sinônimo de salvação, simplesmente porque Jesus é o Salvador, o único Salvador para os privilegiados cujos nomes se encontram no livro da vida desde antes da criação do mundo. Não em vão, numa de minhas mensagens anteriores, eu havia afirmado e reafirmo aqui que Cristo é a religião em pessoa e seu nascimento reflete perfeitamente a ideia de que ele nasceu com a graciosa missão de religar a Deus Pai os miseráveis pecadores que outrora, desligados de Deus, peregrinavam pelo tenebroso vale da sombra da morte, ora totalmente incapacitados de se salvarem, e então raiou-lhes a luz da vida, que obviamente é Jesus. Lembro-me de imediato de um pequeno trecho de um clássico natalino entoado desde a década de 70 pelo grupo Vencedores por Cristo. E nesse trecho se diz: eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para me salvar. O que ele é para mim? A chegada do Messias prometido, o Emanuel, consiste na vida que nos deu vida e se fez morte num espaço de 3 dias, mas reviveu, e assim, tal como Jó, podemos bradar: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
Você pode encontrar essa belíssima declaração de Jó em seu livro, no capítulo 19 e versículo 25. De fato, não sei, e ao certo, nenhum de vocês também não sabe exatamente em que dia se concretizou a data do nascimento de Jesus, ou como mais comumente conhecemos por Natal, que confirma exatamente o que se diz por meio do Evangelho conforme a narrativa de João, capítulo 1 e versículos 1 e 14, pelos quais temos a seguinte afirmativa do apóstolo João: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Interessantíssimo é destacar, afinal, que de Filho único ele se fez primogênito entre muitos que, por meio do nascimento, morte e ressurreição, foram feitos filhos do mesmo Pai pela graça da adoção, que procede da graça da eleição e predestinação. Por isso, e enfim, podemos celebrar esse evento ímpar, singular, sublime e supernamente especial chamado Natal. Espero que mais essa pequena confecção audiovisual tenha efeito de edificação a todos vocês que me fizeram companhia e que, sobretudo, o nosso Deus triuno seja honrado e louvado. Em conformidade com a boa, agradável, perfeita e soberana vontade de Deus Pai, segue mais uma vez meu fraterno abraço na intensidade da imprescindível comunhão pelo poder do Espírito Santo, bem como na medida perfeita do inexplicável amor de Jesus Cristo, o Emanuel. Amém.